Trabalho de conclusão do curso em Licenciatura em Pedagogia 2023. Sala 22, Grupo 006. São membros do grupo Aline, Fabiola, Josilene, Lennon, Marilisa e Sônia. O tema do nosso trabalho é o incentivo ao hábito da leitura e alfabetização e letramento, a literatura como ferramenta de aprendizado simultâneo. A leitura é uma habilidade essencial que permeia todas as áreas da vida humana. Ela é vista como uma ferramenta de acesso ao conhecimento e como um elemento potencializador do processo de ensino e aprendizagem. O hábito da leitura é capaz de aprimorar diversas habilidades cognitivas, incluindo a escrita, a interpretação, oralidade, a argumentação, raciocínio rápido, pensamento crítico e analítico, e ela auxilia a formação do cidadão de uma visão de mundo. A alfabetização e o letramento são processos diretamente relacionados à leitura e que desempenham um papel fundamental na capacidade das pessoas de compreender, interpretar, escrever e se comunicar eficientemente. Apesar dos avanços na área da educação, muitos países enfrentam desafios em relação à alfabetização dos seus cidadãos, especialmente em lugares onde os recursos educacionais são escassos ou as metodologias educacionais são defasadas. Nesse sentido, existe um grande desafio para os profissionais da educação em combater os déficits de aprendizagem, superando as falhas no processo de alfabetização e letramento. Eles precisam buscar inovar suas estratégias e metodologias, com o intuito de incentivar os alunos a desenvolverem um hábito da leitura. A literatura é uma ferramenta válida e que auxilia nessa fase de alfabetização e letramento, pois ela promove também o incentivo ao hábito da leitura. O uso de metodologias simultâneas de ensino é também um método eficaz para melhorar e potencializar o aprendizado dos alunos. O objetivo principal do nosso trabalho é examinar a utilização da literatura como ferramenta potencializadora do processo de alfabetização e letramento, simultaneamente promovendo o hábito da leitura, o que envolve a compreensão de alguns conceitos, como alfabetização, letramento, literatura infantil, leitura e metodologias simultâneas de ensino, o que culmina na avaliação dos benefícios do uso da literatura como ferramenta simultânea de aprendizagem. Os objetivos específicos da pesquisa são melhor compreender os conceitos de alfabetização e letramento, contextualizar a literatura infantil e suas características, verificar os principais aspectos acerca da leitura e sua importância, identificar o que é o incentivo ao hábito da leitura, entender as definições do termo metodologias simultâneas, averiguar os benefícios e as vantagens do uso da literatura como ferramenta simultânea de aprendizagem, englobando alfabetização e letramento e incentivo ao hábito da leitura. Agora vamos à justificativa. A escolha do tema para este trabalho de conclusão de curso se justifica por várias razões fundamentais, que refletem a relevância e a importância do assunto no contexto educacional contemporâneo. Isso porque a alfabetização e o letramento são pilares da educação e do desenvolvimento humano. A alfabetização é o ponto de partida para a aquisição de conhecimento e para a participação ativa em sociedade cada vez mais orientada para o texto. Mas o simples domínio das habilidades de decodificação das palavras não é o suficiente. É necessário que haja a compreensão contextual da leitura e da escrita. Dessa forma, é possível perceber que o hábito da leitura pode desempenhar um papel fundamental na promoção dessas habilidades, justamente porque potencializa e melhora as capacidades cognitivas de comunicação dos indivíduos. A literatura, por sua vez,
não apenas incentiva o hábito da leitura desde tenra idade, tornando a alfabetização um processo envolvente e significativo, como também desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do letramento, enriquecendo o vocabulário, estimulando a imaginação e promovendo a compreensão crítica de textos de diversos gêneros e contextos. Sendo assim, este trabalho é relevante justamente porque busca explorar a interseção entre literatura e o incentivo à leitura e à alfabetização e o letramento, analisando e compreendendo como a literatura pode ser utilizada como uma ferramenta de aprendizado simultâneo, o que contribui com o processo de ensino e aprendizagem no contexto escolar e com um avanço na melhoria da educação brasileira. Agora o próximo item é metodologia. O nosso trabalho foi realizado através de uma revisão bibliográfica, que usou livros, artigos, periódicos científicos e também materiais disponíveis na internet, porque esses são fonte de material empírico relacionado à temática escolhida. Através de pesquisas e leituras variadas desenvolvidas, realizamos a coleta de dados inicial, que teve caráter informativo, através de outros trabalhos que se respaldaram em experiências de campo para obtermos informações acerca dos benefícios e das vantagens da literatura como ferramenta simultânea e potencializadora do processo de ensino-aprendizagem, no contexto escolar, ao somar 2 ou mais conteúdos trabalhados em conjunto. É importante ressaltar que a nossa pesquisa não apresenta caráter investigativo ou exploratório, porque os estudos pesquisados já apresentam os dados e informações necessárias para se analisar a temática escolhida. A partir da análise da relevância da literatura e da leitura no âmbito escolar, da importância da alfabetização e do letramento pleno e do incentivo ao hábito de leitura e o uso de metodologias simultâneas de ensino, tivemos como corrente de estudos para seguir os benefícios e as vantagens da literatura como ferramenta simultânea para a promoção e potencialização do processo de ensino-aprendizagem relacionado aos tópicos destacados acima. Olá, meu nome é Leno e agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a parte de revisão bibliográfica dessa pesquisa, que envolveu investigação teórica acerca de algumas temáticas necessárias, para elaborar, para se atingir os objetivos que a gente procurava. Então, primeiro a gente teve que explorar os conceitos de alfabetização e letramento, a importância de alfabetizar e letrar para as pessoas e para as sociedades, os conceitos e definições de literatura e literatura infantil, a literatura aplicada à educação, a literatura no contexto escolar, junto com a leitura, suas importâncias e seus benefícios, os conceitos e definições de leitura, os aspectos gerais acerca da alfabetização, letramento e leitura, os aspectos gerais acerca do incentivo ao hábito de leitura, bem como metodologias ativas, aprendizado simultâneo e interdisciplinaridade, até chegar ao assunto principal mesmo, que é a literatura como ferramenta de aprendizado simultâneo. Alfabetização e letramento, conceitos e definições. O que é alfabetizar e letrar? Essa parte é bem respaldada pelas pesquisas e estudos de Magda Soares e Emília Ferreira. Elas são bem claras em dizer que alfabetizar se refere ao ensino das habilidades de codificação e decodificação e codificação das letras e sons. São essas habilidades básicas que permitem a capacidade da pessoa de ler e escrever. Já letrar vai além dessa decodificação e codificação, porque envolve o uso da leitura e da escrita de maneira contextualizada, entendendo e produzindo textos em diferentes situações e contextos, buscando sempre a compreensão e interpretação do mundo por meio da linguagem escrita. Sendo assim, a gente percebe que a alfabetização e o letramento possuem conceitos diferentes, porém são indissociáveis, e por isso eles devem ser trabalhados em conjunto, principalmente nos anos iniciais de educação infantil. Aquela frase icônica de Paulo Freire, que fala, principalmente no começo dela, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, é justamente sobre isso. Que tanto alfabetizar como letrar são importantes, mas antigamente, nos métodos tradicionais, não levavam em consideração
ou a importância do letrar. Então, o Paulo Freire fala um pouco sobre a alfabetização e letrar, sobre isso, porque ele realmente fala que é tão importante quanto a gente aprender as habilidades básicas de decodificação e codificação das letras e sons, é também saber usar, né, essa linguagem. A gente também sabe ver a linguagem como no meio de sua função social, entendeu? A leitura do mundo sendo importante tanto qual a leitura tradicional, que era considerada tradicional. Em seguida, temos a importância do alfabetizar e letrar de forma plena. E ele envolve, essa importância engloba dois contextos diferentes. Uma importância da pessoa, pessoal, e uma importância também social, para a sociedade. Em relação para as pessoas, a gente pode dizer que alfabetizar e letrar de forma plena, eficiente e completa é essencial na capacitação dos indivíduos acerca da compreensão do mundo ao seu redor, na promoção de uma comunicação mais eficaz, no acesso a informações, na aquisição de conhecimentos, desenvolvimento das habilidades críticas e do pensamento reflexivo, além de possibilitar uma participação mais ativa na sociedade, o que fomenta a inclusão, a cidadania e a própria autonomia das pessoas. Então aí já esses pontos finais e aspectos finais, além dos aspectos pessoais, de adquirir conhecimentos e tudo mais, já tem um respaldo social dos benefícios do alfabetizar letrando. Mas a gente pode ir além, porque para a sociedade, o alfabetizar letrado é fundamental para o progresso social, pois ele capacita os membros da sociedade a se comunicarem, a compreenderem informações e também passarem informações complexas, a participarem da vida cívica e econômica, contribuindo para a formação de uma população mais crítica, informada e engajada. E tudo isso promove uma sociedade mais inclusiva, mais ativa, democrática e com muito mais potencial de desenvolvimento econômico, cultural e social. Além disso, o alfabetizar e letrar, tanto para as pessoas agora quanto para as sociedades, ela também esbarra em outro ponto interessante, que é de combater o analfabetismo, tanto o semi-analfabetismo, o analfabetismo funcional, entendeu? E tudo isso reflete diretamente na sociedade e nas nossas políticas e tudo mais. E é como, mais uma vez, como dizia Paulo Freire, né, a educação é um ato político, e a alfabetização e letramento de forma completa e eficiente é um ato político, porque ela esbarra em vários campos sociais e acadêmicos, enfim, em vários aspectos da vida das pessoas e também na sociedade. Por isso é importante sempre se promover uma alfabetização e letramento completa. Literatura infantil e educação, aspectos gerais. Nessa parte, os autores principais que seguiram a linha de estudo que a gente aplicou foram Coelho, Cunha, Zimmermann e Lajolo. E eles todos falam sobre esse assunto de literatura, né? Começando principalmente sobre o que é literatura. E é simples, literatura é uma forma artística que utiliza a linguagem escrita para expressar ideias, sentimentos e visões de mundo. Compreende obras como romances, poesias, contos, peças teatrais e outros tipos de textos literários criados por meio da criatividade e habilidade de um escritor/autor. Mas, além de entreter, a literatura oferece insights sobre a condição humana, promove reflexão, transmite valores culturais e estimula o desenvolvimento da empatia e do pensamento crítico. É uma expressão multifacetada que transcende fronteiras culturais, históricas e sociais. E agora, nesse campo, o que seria literatura infantil, então? Vamos lá. Literatura infantil compreende um gênero de textos escritos especialmente para crianças, visando entretenimento, educação e estímulo ao desenvolvimento. Caracteriza por histórias envolventes, ilustrações cativantes e linguagem acessível, adaptados ao público infantil. Esses tipos de livros, exploram temas relevantes à faixa etária, adequada à sua faixa etária, promovendo a imaginação, valores sociais, habilidades linguísticas e cognitivas, além de contribuir para o prazer da leitura desde os primeiros anos de vida. Então, eles podem trazer muitos benefícios. A literatura e a educação, ligadas em si, de modo geral, pode dizer que desempenha um papel crucial na educação. A literatura, de modo geral, desempenha um papel crucial na educação, porque ela é uma ferramenta muito poderosa, né, no aspecto de desenvolver as habilidades linguísticas, cognitivas, imaginativas e sociais das crianças. Através de histórias, poemas, textos diversos, a literatura consegue promover um aprendizado, estimulando a imaginação, enriquecendo o vocabulário, ensinando sobre valores, éticas, conceitos morais em diferentes culturas. Além disso, a análise de obras literárias estimula o pensamento crítico, a interpretação e a reflexão, proporcionando um entendimento mais amplo do mundo ao redor, ou seja, trabalha diretamente com letramento e, consequentemente, contribui para a formação integral do indivíduo.
Agora, no aspecto da questão da literatura infantil aplicada, né, no contexto escolar, envolvendo ludicidade e alfabetização e letramento, a gente pode dizer que a leitura infantil em especial é uma ferramenta capaz de estimular significativamente o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças, como também ela se mostra um valioso recurso conciliador do processo de alfabetização e letramento. Isso porque, através dessas histórias, personagens e contextos variados presentes no livro infantil, né, as crianças têm contato com a linguagem escrita de forma mais significativa e prazerosa. Isso porque esses livros auxiliam no desenvolvimento das habilidades de leitura e da escrita, ajudando na compreensão de textos e estimulando a imaginação, além de ampliar o repertório vocabular dos pequeninos. A literatura infantil, portanto, promove o letramento, pois histórias contextualizadas ensinam sobre diferentes situações, valores e perspectivas, ampliando o conhecimento e a compreensão do mundo, essencial para a participação ativa numa sociedade. E em relação à ludicidade, é claro que a literatura está intrinsecamente ligada à ludicidade, já que essas histórias e todos os seus conteúdos e todos os conteúdos presentes nesse livro são todos sempre fantásticos, mágicos, cativantes, né? E ele sempre estimula a imaginação, a criatividade e o prazer na leitura nas crianças. E porque a ludicidade na leitura infantil permite justamente isso, né? Que elas se envolvam de maneira prazerosa, dinâmica, né? E fantasiosa com as narrativas, o que facilita o processo, né, de aprendizagem. Então, através de elementos divertidos e interativos, a literatura infantil promove um ambiente de descoberta e diversão, incentivando o gosto pela leitura e a exploração do universo literário de forma mais leve e imaginativa. A leitura e o desenvolvimento humano. Nessa parte é respaldada pelos autores Barbosa e Martins, né? Principalmente. E a gente começa falando sobre o que é leitura. E assim, leitura é um processo ativo e complexo que envolve a decodificação e a compreensão de símbolos escritos para obter um significado. Ele está bem ligado essa questão de leitura, o que é leitura, com a questão mesmo do alfabetização, né? Que ela se foca principalmente nisso, na habilidade de saber decodificar e codificar esses signos linguísticos, né? Para se produzir a fala, a linguagem, tanto escrita quanto falada. E a leitura é justamente isso, né? Que também envolve essa decodificação e compreensão desses símbolos escritos para se obter aquela mensagem que está sendo passada, aquele significado. Mas também ela pode chegar aí além da decodificação, da identificação simples dessas palavras, né? Porque ela abrange também a interpretação, a capacidade de interpretar os significados, aquilo que está sendo dito, né? A conexão de ideias, a contextualização do conteúdo que um texto escrito está passando. Então aí também entra a importância do letramento, porque além de saber decodificar, né, esses códigos, o texto escrito, o signo do texto escrito, você também precisa entender, ter a capacidade de entender não só aquilo que está escrito, mas todo aquele contexto, todo aquele conteúdo escrito está passando, está transmitindo para você. Então aí você já percebe que na leitura é importante tanto saber ter a capacidade de você ser alfabetizado e ser letrado, né? Saber a capacidade de fazer as duas coisas. E, enfim, a leitura é um ato cognitivo que permite absorver informações, adquirir conhecimentos, expandir horizontes. E ela contribui muito para o desenvolvimento intelectual e emocional do leitor, principalmente se ele for criança. Mas, enfim, a leitura pode contribuir para a nossa vida inteira. Agora, falando em relação à leitura no contexto escolar, né, sua importância e seus benefícios, de forma assim objetiva e resumida, a gente pode falar muito sobre os estudos de Piaget, né, porque a leitura, ao decorrer das fases de desenvolvimento infantil, ela pode ser muito fundamental para auxiliar no desenvolvimento para auxiliar no processo de desenvolvimento infantil das crianças, né? E bem como em todo o desenvolvimento humano, né? Que a leitura oferece vários benefícios para o desenvolvimento da criança. Estimula o cérebro, o aprimoramento da linguagem e o vocabulário, o desenvolvimento da imaginação, a criatividade, a promoção de empatia, a capacidade de concentração, desempenho acadêmico, enfim, ela influencia todo o sucesso da vida escolar das crianças. E por isso que a leitura na escola é um aspecto muito importante, né? E, enfim, ao ser um hábito cultivado muito cedo, a leitura ela pode se tornar um instrumento muito valioso para o crescimento pessoal das crianças e de todas as pessoas, porque ela consegue formar valores e enriquecer culturalmente, né,
as pessoas e as crianças, e isso as prepara para uma vida ampla e produtiva, né, uma vida mais ativa na sociedade. Agora, em relação à literatura infantil, alfabetização, letramento e leitura, envolvendo esses três assuntos, a gente pode chegar a um ponto que a literatura infantil é uma ponte entre a leitura em sala de aula para as crianças. E isso, ao mesmo tempo, ela também consegue ser uma ponte para a alfabetização e letramento, porque ela oferece textos acessíveis e cativantes que podem ser utilizados de diversas maneiras, diversos contextos pelos professores da sala de aula. E isso, ela engloba também a questão de ludicidade, como falamos antigamente, no slide anterior, e isso pode acabar facilitando o aprendizado de habilidades de leitura e vários outros aprendizados ao decorrer do processo educacional, né, da educação infantil dos anos iniciais. E então, ela sendo introduzida no contexto educativo, a literatura infantil promove o desenvolvimento das crianças de diversas formas, né, e porque o contato com esses livros fomenta o hábito da leitura, incentiva o interesse duradouro, né, pela leitura, então consegue formar leitores desde jovens, mas ao mesmo tempo também ela concede um promovimento contínuo das habilidades de leitura e escrita. Então a literatura infantil ela consegue trazer vários aspectos, várias vantagens, vários benefícios ao ser aplicada em sala de aula, no contexto educacional, porque ela consegue, sim, promover o incentivo à leitura, consegue auxiliar muito bem, de uma forma válida, o processo de alfabetização e letramento, consegue também aplicar as questões de ludicidade, ser utilizadas de forma lúdica para facilitar e potencializar a aprendizagem dos alunos, enfim, e ao mesmo tempo ela pode englobar vários outros conteúdos, várias outras disciplinas, vários outros assuntos. Através da leitura, a gente pode abordar muitas coisas diferentes. O aprendizado pode ser muito significativo. Oi, eu sou a Josilene e eu vou estar falando sobre o incentivo do hábito da leitura. Para Oliveira e Batista, o incentivo do hábito da leitura é definido como um conjunto de estratégias e ações direcionadas para promover o interesse, o gosto e o hábito da leitura em indivíduos de todas as idades. Nesse sentido, esse conceito envolve a criação de um ambiente propício à leitura, fornecendo maior acesso a materiais de qualidade e motivando as pessoas a lerem por escolha própria, principalmente por prazer. Então, para os autores, para que ocorra o incentivo do hábito da leitura, é necessário que tenha um ambiente propício, um ambiente preparado, calmo, tranquilo e materiais de qualidade. Podemos citar aqui a frase do Paulo Freire, que ele destaca: ler o mundo é ler a palavra, é ler a praxis, é ler a realidade e nela intervir. Ao promover o incentivo ao hábito da leitura, promove-se também a capacidade de compreender o mundo e de agir de forma informada e consciente na sociedade, ou seja, ajuda o indivíduo a viver em sociedade como um todo. Outros escritores renomados, como Machado de Assis e Clarice Lispector, eles destacaram a importância da leitura na formação intelectual e na ampliação do horizonte cultural das pessoas, principalmente das crianças na fase do desenvolvimento. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre as vantagens do incentivo do hábito da leitura. Enriquecer o conhecimento. Através da leitura, se conhece novas palavras e novas formas padrão da escrita. Desenvolver habilidades cognitivas, ou seja, ampliar os conhecimentos que o leitor já possui. Promover a criatividade e a imaginação. Contribui para a formação cultural e o desenvolvimento do pensamento. E a formação de indivíduos reflexivos e críticos, ou seja, seres pensantes e questionadores. Um dos desafios da educação brasileira, segundo Oliveira e Batista, é a falta de acesso a livros, a escassez de bibliotecas bem equipadas, a competição com o entretenimento digital e a necessidade de melhorar a formação de professores são alguns dos fatores que dificultam a promoção da leitura. E para isso, existe alguma estratégia para combater esses desafios? Existem algumas estratégias de incentivo do hábito da leitura, que são os programas governamentais, como o Plano Nacional do Livro da Leitura, que é o PNLL,
que buscam ampliar acesso aos livros. Além disso, a promoção de eventos literários e atividades de leitura aplicadas em espaços formais e não formais da educação e também se mostram muito importantes. Então, são algumas estratégias que ajudam a vencer esses desafios constantes na educação brasileira. Bom, agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a interdisciplinaridade e as metodologias ativas. Para entender um pouquinho do conceito, método vem do grego, que é a palavra meta, que significa atrás ou através, e odos, que é igual a caminho, ou seja, um caminho, uma meta a se atingir ou ir atrás. A aprendizagem simultânea é uma aprendizagem que é realizada ao mesmo tempo, ou ensino híbrido, que é uma modalidade que combina o presencial com o online, referem-se às abordagens de ensino que combinam múltiplas modalidades de aprendizagem de forma simultânea. Vou citar alguns dos principais elementos chaves das metodologias simultâneas de aprendizagem segundo Paiva. Tem a integração de modalidades, que é a combinação de aulas presenciais e aulas online, ou material online. Flexibilidade, que são as abordagens que permitem que os alunos eles tenham uma flexibilidade para escolher os materiais ou os recursos didáticos. E a tecnologia, que permite o uso de inúmeros recursos e estratégias que auxiliam a aprendizagem simultânea dos alunos. Sendo assim, a interdisciplinaridade engloba várias matérias e várias metodologias com o objetivo de alcançar uma boa alfabetização e letramento, utilizando a literatura como ferramenta de aprendizado simultâneo. Eu sou a Marilisa e vou falar sobre literatura como ferramenta de aprendizagem simultânea. A comunicação entre os seres humanos desde o princípio foi uma necessidade, e para tal sempre se buscou maneiras e formas disso acontecer. Até que pudéssemos chegar à comunicação que temos hoje, muitas modificações foram feitas ao longo do tempo, e pensando em nossas crianças que ainda estão desenvolvendo essa habilidade de comunicação, podemos utilizar o incentivo à leitura e à escrita através de livros, a princípio com poucas letras e muitas figuras, que encaminha a criança a entender a história. Quanto mais cedo a criança começar a ser estimulada, maior a chance de que se torne um hábito prazeroso para ela e futuramente, com o conhecimento adquirido ao longo da vida, se torne um cidadão decisivo na sociedade. É no ensino fundamental que normalmente se inicia o processo de letramento da leitura e escrita, e se o professor abordar de forma correta, marcará para sempre este aluno. Existem muitas maneiras de incentivar o hábito da leitura, entre elas estão a leitura compartilhada, que permite que a criança acompanhe na leitura e posteriormente trabalhe as letras desse livro e os personagens da história. A contação de história, onde a criança se envolve na história e cria narrativas a partir das ilustrações. Nas discussões literárias, podemos discutir o texto e conversar com a criança sobre o assunto falado, estimulando também a oralidade. Pode-se criar jogos relacionados à história para ajudar a reforçar o conhecimento que a história trouxe. Através da escrita criativa, podemos encorajar a criança a montar e escrever sua própria história ou poemas. As bibliotecas de classe com livros pequenos que chamam a atenção dos alunos durante o tempo ocioso também são uma boa opção. Através do clube de leitura infantil, o professor forma um grupo e incentiva a criança a falar sobre a história que leu, e assim possam discutir com o grupo. O professor também pode incentivar que as crianças criem seus próprios livros e histórias. Com perguntas referentes à história, pode-se estimular o aprendizado da criança. Também é importante que a criança faça suas perguntas para discutir suas dúvidas. Livros digitais interativos em aplicativos permitem que a criança possa interagir com imagens, sons, perguntas, facilitando assim a aprendizagem. As bibliotecas online permitem que a criança tenha um amplo acervo de livros infantis, para que possam emprestar e assim sejam estimulados ao hábito da leitura. As fichas de atividades ajudam com as perguntas referentes à história. Os livros com áudios de palavras auxiliam as crianças menores a criarem o hábito da leitura, visto que não conseguem ler. Os jogos de alfabetização online também são um bom caminho para a alfabetização.
As narrativas das histórias, através dos filmes adaptados, facilitam também a compreensão das histórias. Diário de leitura, como se fosse um diário mesmo, estimulam a criança a escrever sobre sua leitura diária. Porém, devemos nos lembrar que cada criança é única e necessita de um olhar diferenciado, utilizando as estratégias anteriores e, se necessário, fazer as adaptações nas metodologias simultâneas para o melhor aprendizado e estímulo da leitura e da escrita dessa criança. Agora vamos às considerações finais. Promover o hábito da leitura desde a infância é imprescindível no processo de alfabetização e letramento, e também para promover um desenvolvimento pleno dos alunos. Atualmente, existem várias formas de se incentivar os alunos a se tornarem leitores e fomentar uma alfabetização e letramento de forma plena, com o intuito de os tornar cidadãos críticos e capazes de participarem ativamente da sociedade. Através da nossa pesquisa, podemos analisar os conceitos de alfabetização e letramento de forma mais clara e objetiva, e isso nos permitiu compreender melhor esse processo, que possui duas importantes características no desenvolvimento e no aprendizado eficiente e pleno das habilidades de leitura e escrita dos alunos, e que, apesar de serem diferentes, são intrínsecas e trabalham em conjunto. Ficou claro para nós a necessidade de explorar outras questões para podermos observar benefícios e vantagens da literatura como ferramenta potencializadora de aprendizagem. E, através do nosso trabalho, conseguimos perceber a importância da alfabetização e letramento, da leitura, da literatura na vida acadêmica e social das pessoas. E também percebemos o papel essencial do professor como responsável por escolher com assertividade os materiais que utiliza em sala de aula e criar oportunidades para promover um processo de ensino-aprendizagem eficiente, pleno e inclusivo.